Proprietárias e proprietários de imóveis, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do programa Seu Imóvel, Sua Gestão. Estou muito empolgado com esse novo projeto. Aqui eu quero mostrar que com ferramentas adequadas e orientações claras, todos os proprietários, mesmo aqueles que dizem que não têm tempo ou que não têm experiência, podem sim assumir a gestão dos seus imóveis, reduzindo conflitos nas locações e aumentando os resultados. E nós, como os proprietários, é isso que nós precisamos buscar, aumentar os nossos resultados. Eu sou Anderson Silva, sou proprietário de imóvel profissional e no programa de hoje nós vamos falar sobre quem é o responsável pelo pagamento do IPTU, o inquilino ou o proprietário. Já estou com a minha colinha aqui. Bem, parece uma polêmica gigantesca no começo de todos os anos sobre esse assunto. Eu quero começar contando uma historinha bem rápida, até para poder exemplificar a importância do IPTU. Vou chamar de João. João me procurou, ele me trouxe contrato de locação, ele me trouxe o espelho do IPTU, me trouxe a matrícula do imóvel, ele me trouxe tudo, toda a documentação imobiliária que ele tinha do imóvel, que ele tinha guardado numa pastinha, lembro até hoje, uma pastinha transparente, meio cinza. E quando ele trouxe aqueles documentos, todo cheio de, nossa, tá vendo? Eu sei guardar os meus documentos. Mal sabia ele que anos depois ia ficar tudo digital e não precisar mais de uma pastinha, mas até aí tudo bem. O João me procurou com essa mesma dúvida. Quem paga o aluguel? Proprietário ou inquilino? Muito bem. Quando eu bati o olho, parece que foi um scanner. Eu bati o olho no espelho do IPTU, Geraldo. Quem é Geraldo? O nome do pai dele não era Geraldo. O sogro também não. Quem é Geraldo? João, quem é Geraldo? O João enrolou, e aí ele falou: Geraldo é um antigo vendedor. Olhei lá na matrícula do imóvel e bateu. É o mesmo CPF, mesma pessoa. Era o vendedor do imóvel. João, por que você não atualizou ainda o cadastro imobiliário do seu imóvel como proprietário? Ah, deu preguiça. Ah, foram várias desculpas, uma atrás da outra. Para quem queria dizer que estava com a documentação toda em ordem, me apresentou um IPTU com o nome do vendedor, do antigo vendedor. A compra já tinha sido feita há uns 3 anos, quer dizer, ele teve tempo de ir na prefeitura fazer isso. Hoje em dia, inclusive, é feita até essa atualização pela internet. É bem simples de fazer. Enfim, peguei a documentação dele, respondi a pergunta que ele queria, que vai ser a mesma resposta que eu vou trazer aqui para o vídeo de hoje, e mandei ele sair dali direto, com toda aquela documentação que já estava pronta, para o prédio da prefeitura. No caso, aqui são administrações regionais, então ele foi direto para a subprefeitura. E eu falei para ele ir lá fazer isso urgente, porque ele precisa constar no cadastro imobiliário da prefeitura como proprietário do imóvel. Eu sei que muita gente não toca nesse assunto e parece que é uma coisa boba ter o nome lá no cadastro imobiliário. Não é. É importante. Se você é o proprietário, cadastre-se como proprietário na prefeitura. Ah, Anderson, isso não faz diferença. Faz. Amanhã ou depois você vai me ligar, vai me mandar um e-mail fazendo várias reclamações porque você não fez isso antes. Não quero que você chegue nesse estágio. Se você é um proprietário e está aqui me ouvindo, é porque você quer profissionalizar a sua função de proprietário. Você quer tornar isso um investimento. Primeira ação que você tem que ver. Está regular o seu imóvel? Está regularizado junto à prefeitura? Ótimo. Está tudo bem, então a gente passa.
E aí aqui a gente consegue já até falar sobre o que é o IPTU e por que ele é cobrado. Bem, a gente acabou de falar, ele é cobrado porque você possui um imóvel. E quem tem imóvel paga o imposto. É o imposto predial territorial urbano. Eu leio para não me confundir, porque o territorial e o predial eu sempre troco, tá vendo? Eu já troquei de novo. É imposto predial e territorial urbano. Cobra tanto o seu terreno quanto o prédio que estiver construído nele. Prédio, casa, sobrado, prédio, edifício de andares, prédio. É casa, é prédio, tá bom? Para a prefeitura, tudo é prédio. E aí, dia 1º de janeiro, todos os anos, a prefeitura olha quem é o responsável, né, o proprietário do imóvel, e esse proprietário se torna responsável pelo pagamento do IPTU. Ótimo. Como que o IPTU impacta a relação entre proprietário e inquilino? É aqui que começa a pegar. O impacto vai depender muito do contrato de locação. Como eu falei na história, o João me trouxe o contrato de locação dele. E aí, lendo o contrato dele, não estava escrito quem pagaria o IPTU. Quando no contrato não tem essa cláusula dizendo quem paga o IPTU, como a lei diz que quem é o responsável tributário é o proprietário paga o IPTU. Exatamente. É aí que começa a terem as complicações nas suas locações. Por quê? O João, ele já estava com esse imóvel alugado há meses. Meses, anos. Meses, anos. Já tinha uns 2 anos que estava alugado. E aí, ele cobrava o IPTU. Só que o inquilino dele, no começo daquele ano, procurou algum conhecido, provavelmente algum advogado, algum corretor de imóveis, e comentou do pagamento do IPTU. E é uma polêmica. Então, essa pessoa deve ter lido o contrato para ele. O próprio inquilino leu o contrato e viu que não tinha lugar nenhum dizendo que ele paga o IPTU. Aí começa a impactar a relação, começam a aparecer os conflitos. E os conflitos, eles aparecem exatamente por isso, porque as obrigações financeiras, tudo aquilo que são pagamentos, como que eu posso dizer um nome simples? Porque o nome certo é os encargos locatícios, nome feio, né? Não é feio, é complexo. Encargos locatícios. As obrigações financeiras, aí já fica mais jurídico. Todas as contas que você quer que o inquilino pague, precisa constar no contrato. Tem que estar no contrato. Porque senão começa a gerar conflito. Porque o que não está no contrato, não está combinado. E se não está combinado, aí um dia o inquilino pode se virar e falar: por que eu paguei IPTU se eu não tinha que pagar o IPTU? Isso começa a dar complicações. O IPTU é sempre responsabilidade do inquilino? Não. Não. Por que algumas pessoas acham que é? As pessoas confundem isso. Como eu falei, a responsabilidade legal, inicial, que a lei manda pagar, é do proprietário. Então, alguma pessoa, em algum momento, criou esse mito de que o inquilino sempre paga o IPTU. Ele pode pagar o IPTU? Pode. A gente vai ver mais para frente como fazer isso. Mas se não estiver claro no contrato, se não tiver descrito no contrato que ele tem que pagar, começa a ficar complicado. Mas Anderson, será que eu preciso colocar tudo no contrato, todas as contas? Olha, melhor que sim. Anderson, preciso colocar que o inquilino é responsável pelo pagamento das contas das concessionárias de água, luz,
com gás, IPTU, que é da prefeitura? Eu recomendo que sim. Eu recomendo que sim. Inclusive, eu recomendo que você, ao terminar de assistir esse vídeo, cheque se o seu nome está no IPTU, se o seu nome está na matrícula do imóvel e se no contrato tem a cláusula mandando ele pagar água, luz, com gás. Telefone hoje em dia não, né? Mas na época que eu datilografava contrato lá atrás, até o telefone eu tinha que colocar. Afinal de contas, o telefone podia ser alugado junto com o imóvel. Eu não sei se você é dessa época, mas já teve uma época que o telefone tinha um valor. Hoje em dia, poucas casas têm um telefone fixo, né? A maioria das pessoas só tem um celular. Mas naquela época, eu lembro, era opção, o inquilino podia alugar com telefone ou sem telefone. Fabuloso isso. E naquela época eu colocava, a conta de telefone também é de responsabilidade do pagamento do inquilino. Então, assim, achar que o inquilino tem que pagar, olha, isso é complicado. No caso do João, a gente teve que sentar e conversar com o inquilino. E sentar e conversar com o João. Como o contrato já estava correndo há mais de 2 anos, faltava pouco para encerrar aquele contrato. O inquilino começou a dar tanta dor de cabeça a partir desse assunto, a partir desse conflito do IPTU, que eu aconselhei encerrar a locação. Muitas vezes é melhor encerrar a locação do que perpetuar um conflito. Porque depois que aparece aquela rusga, sabe? Depois que aparece um problema qualquer, mesmo que seja pequeno como esse, do valor do IPTU, que no fim das contas quem passou a pagar o IPTU foi o João, que fez besteira, e no próximo inquilino ele já colocou o IPTU no contrato, como a gente vai ver mais para frente, que não vale a pena passar por isso. Coloque todas as cobranças, todas as contas que o inquilino tem que pagar, que são de responsabilidade dele, coloque no contrato. Anderson, mas por que tem algum inquilino que não vai pagar água e luz? Tem. Tem sim. Tem locações que nós fazemos em que a água não é individualizada. Quer ver um caso muito simples? Apartamentos em que a água vem no condomínio. A luz também pode vir no condomínio, energia elétrica. Ou seja, há situações em que o inquilino não paga a energia elétrica e a água. Ah, Anderson, mas ele vai pagar no condomínio. Mas você colocou o condomínio no contrato? Anderson, mas aí eu tenho que colocar tudo no contrato? Sim. Tudo o que for de obrigação financeira para o inquilino pagar precisa estar no contrato de locação. Tudo. Todas as despesas que são assumidas pelo seu inquilino precisam estar no contrato. Ai, Anderson, mas o óbvio, sim, o óbvio precisa ser dito, precisa ser escrito, assinado, para que ambas as partes tenham isso muito concreto. Muito concreto. Porque se amanhã ou depois o inquilino entrar com uma ação judicial para discutir quem paga o IPTU, quem paga a luz, quem paga o condomínio, você pode perder. É uma situação muito complicada. E se você quer profissionalizar, quer assumir a gestão dos seus imóveis, você precisa se dar conta desses detalhes. São esses detalhes que vão fazer toda a diferença no fim do dia. Então, passando essa pergunta, por que incluir a definição de pagamento do IPTU no contrato é essencial? Acabei de responder. Porque previne esses conflitos. Você estabelece a regra clara e protege ambos, né? Protege ambos. Porque o inquilino, ele vai saber claramente o que ele tem que fazer
E o locador fica tranquilo. Por quê? O locador fica tranquilo porque sabe que está escrito no contrato. E se um dia o inquilino se levantar para fazer um processo simples desse, ele só apresenta o contrato e resolve o processo. Muito simples. Quais as vantagens de um contrato bem estruturado sob IPTU para o proprietário? Simples. Um contrato bem elaborado é a chave para uma tranquila locação. É isso. Se você tem um contrato extremamente bem elaborado, com todos os acordos que foram feitos, inclusive o de pagar IPTU, você pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo porque você protegeu o seu bem. Agora, vamos pensar numa situação. Você sabe que você precisa colocar no contrato que o inquilino vai pagar o IPTU, certo? E aí, quando você oferece o imóvel, você se lembra de falar isso? Porque tem alguns colegas meus que às vezes esquecem, sabe? Esquecem de avisar o inquilino. E aí ele recebe a surpresa. Por quê? Porque esses mesmos amigos que esquecem de falar que ele tem que pagar o IPTU são os mesmos que não incentivam o inquilino a ler o contrato. Anderson, eu preciso incentivar o meu inquilino a ler o contrato? Com toda certeza. Ai, mas que coisa chata, né? Ler contrato, tantas páginas. Ah, eu não gosto, eu não quero que meus inquilinos façam isso. Como é que você entra num jogo sem saber as regras desse jogo? Não pode. Pode, mas você vai cometer uma falta sem nem saber que estava cometendo a falta. Você pode pôr tudo a perder no jogo porque você ignorou cada uma das regras. Como é que você quer que o seu inquilino não saiba exatamente todas as regras do jogo? A locação normalmente é de 1 ano, 2, 3 anos. Antigamente 2 anos e meio, né? Quem é das antigas, os 30 meses. É muito tempo. Ai, Anderson, passa rápido. Passa. Mas o João não via acabar aquele ano. Precisava acabar aquilo para ele parar de pagar o IPTU. O João não sabia mais o que fazer, porque tudo virava motivo de conflito para o inquilino dele depois desse caso do IPTU. Se ele, proprietário, nunca leu o próprio contrato de locação, fica mais uma lição aí, uma diquinha, fica a dica. Você já leu o seu contrato de locação? O exemplo parte de você. Você precisa saber todas as cláusulas que estão lá, até para poder saber se não está meio confuso o seu contrato. Porque um contrato bem estruturado, ele te protege. Mas um contrato não bem elaborado, ele te expõe. Proprietário, o seu contrato hoje pode estar te expondo. O contrato do João expôs o João. E daquele momento em diante, ele ficou fazendo contagem regressiva para pedir o imóvel de volta, no fim da vigência daquele contrato. Ele teve que esperar meses para que o inquilino pudesse sair. Para que tanta dor de cabeça? Saiba o que está escrito no seu contrato. Peça para o inquilino saber o que está escrito no contrato. E assim vocês dois irão ganhar. Porque os dois vão saber regras claras. Ai, Anderson, mas eu não falo assim diretamente para o inquilino que ele tem que pagar o IPTU, que ele tem que pagar o seguro de incêndio. Aí eu prefiro fazer assim, ele assina e aí depois aparece lá no boleto dele o seguro de incêndio e o IPTU.
Você está querendo já causar. Você fez exatamente como o João, né? Você pegou uma granada, tirou o pino, pôs numa caixa de presente e ficou só esperando explodir. É isso que passa na minha cabeça. Não vale a pena. Esse tipo de jogo não vale a pena. Não entra nesse tipo de jogo. Seja claro, transparente. Quando você for fazer uma locação, dê as regras. Olha, o valor do aluguel é X, você vai pagar mais o IPTU, você vai pagar todas as contas de água e energia elétrica, você vai pagar também o seguro de incêndio, normalmente é uma parcela só ao ano, então todo ano você vai pagar uma parcela, é um seguro, pode até falar dos benefícios, vai ter chaveiro, vai ter não sei o quê, fala lá o que vier no seguro que você oferece, aliás, que você indica, mas fale todas as regras, tudo que está inerente. Anderson, se eu não falar, eu não alugo. Aí nós temos outros problemas, que aí para outros vídeos. Por que você não aluga? Você vai alugar muito mais se você for conhecido na sua região como um dos poucos proprietários que é extremamente transparente, as regras são claras, estão todas escritas no contrato e a sua locação é tranquila, é uma gestão tranquila. Você vai alugar muito mais. Acredita em quem faz isso há anos. Você vai alugar mais. Os inquilinos vão fazer fila. Essa semana vagou 2 imóveis. Os 2 imóveis já estão alugados. Os 2. Por quê? Porque tem fila. Tem gente querendo ser seu inquilino. É isso que eu quero que você entenda. Pessoas que têm o número do seu WhatsApp e falam: quando vagar um imóvel, por favor, me avisa. É isso. Por favor, me avisa. Tem que ter fila de inquilinos. Não você ficar se matando para procurar inquilino e ainda procurando e ainda achando um inquilino que vai causar um grande conflito na sua vida porque você esqueceu de avisar, esqueceu de que ele tinha que pagar seguro de incêndio. Por favor, coloquem o seguro de incêndio. É o seu bem que está lá, tá? Coloquem o IPTU no IPTU. O IPTU precisa estar no contrato. O IPTU o que pode acontecer? Essa pergunta é boa, hein? O que pode acontecer se o IPTU não for pago e quem será responsabilizado? Essa pergunta dói. Eu respondi essa pergunta lá no começo, né? Lembra? Quem é o responsável tributário do imóvel? O proprietário. O proprietário é responsável. Ai, Anderson, que sorte! Eu comprei esse imóvel no dia 2 de janeiro. Então o responsável tributário por esse imóvel é um antigo proprietário? Olha, lembra da história de não ter joguinhos? Quem comprou o imóvel foi você, o imóvel é seu, o IPTU é seu. Ai, mas meu inquilino não quis pagar. Então você paga e você cobra dele. Ai, Anderson, mas não está no contrato. Então, há uma maneira de você resolver isso. Mas vai ficar mais complicado. Porque você é o responsável. Você precisa pagar. O João, lembra do João? Ele pagou. Porque se não pagar o IPTU, vai ficar uma dívida ativa do IPTU. Ah, mas é em cima do CPF do antigo proprietário. Não importa. Esse proprietário pode te acionar judicialmente, te cobrar esses valores e ainda cobrar danos morais. Pode. Eu já vi isso acontecer. Não nos nossos imóveis, né, da família, mas eu já vi isso acontecer fora. E a gente teve que resolver esse problema. Já vi ao contrário também. Quando a gente vende o imóvel e o infeliz não transfere o imóvel para o nome dele. O que eu faço hoje em dia?
quando eu vendo o imóvel, eu mesmo faço a transferência. Eu faço a transferência. Eu assumo esse encargo porque depois dessa dor de cabeça foi terrível. Eu tive que entrar com renúncia do imóvel para poder dizer que o imóvel não era mais da família. Não importa, isso é águas passadas e tema para outro vídeo também. Vou começar a anotar aqui, tem uma pra caramba para falar com vocês, hein? Mas você quer esperar o proprietário antigo te acionar porque você é o novo proprietário do imóvel e a dívida ativa está lá no CPF dele, só porque o seu inquilino não pagou. Esse não é o jogo. Você tem que proteger o seu patrimônio, porque você tem que pensar a longo prazo. E a longo prazo, esse joguinho, ele não vai compensar. Emocionalmente e financeiramente, não vai compensar para você. Coloque o imóvel no seu nome, no seu CPF, pague o IPTU se o inquilino não está pagando, porque você é o responsável pelo pagamento desse IPTU. E cobre dele. Anderson, quais são os erros mais comuns ao lidar com o IPTU nos contratos? Onde as pessoas mais erram? O erro mais comum é não colocar a cláusula de quem vai pagar o IPTU. Uma cláusula clara. Também já tive um caso, quando eu assumi a gestão total do patrimônio inteiro da família, quando meu pai faleceu, ele já estava bem de idade. E na época eu lembro que eu já não estava no escritório, tá? Eu já tinha saído porque eu precisava estagiar, enfim, eu já estava fora, pois eu conto essa história, é uma história grande. E o meu pai acabou contratando alguns outros administradores externos para poder fazer contrato de locação para ele, para poder alugar um imóvel, enfim. Ele queria estar à frente, mas ele já estava muito doente. E um dos contratos que eu peguei dizia que alguém ia pagar o IPTU. Bem claro, dizia que alguém ia pagar o IPTU. Não dizia o inquilino pagará o IPTU, não dizia o proprietário pagará o IPTU, dizia o IPTU deverá ser pago todo dia X. O IPTU deverá ser pago todo dia X. Deverá ser pago por quem? Para quem? Não tinha. O escritório simplesmente tinha uma cláusula dizendo que IPTU deverá ser pago. Isso não é uma cláusula clara. Ai, Anderson, tá no contrato de locação. É claro que essa cláusula é para o inquilino pagar. Discutível. Não dá para se basear nisso. Não tá claro. Tem que ser uma cláusula muito clara dizendo quem vai. Quem vai pagar? Não precisava dizer quando vai pagar, tem que dizer quem vai pagar. O IPTU já tem a data de vencimento dela. É simples, simples assim. Então tem que estar escrito quem vai pagar o IPTU. Qual é a maneira correta de transferir a responsabilidade do IPTU ao inquilino? Qual é o jeito certo de fazer? A forma certa é colocar uma cláusula no contrato que especifique que o inquilino é o responsável pelo pagamento do IPTU. Só isso. Simples assim. E eu iria a mais, que é o que eu coloco no meu. A forma correta é incluir uma cláusula no contrato que especifique que o inquilino será o responsável pelo pagamento do IPTU. É simples assim. E eu ainda detalharia o prazo e os valores. Simples. Está resolvido o problema. Disse quem vai pagar, disse como vai pagar, quando vai pagar. Anderson, como é que você faz? O que eu faço? Eu pago os IPTUs. Todos eu pago os IPTUs. Nossa, Anderson, você paga os IPTUs? Pago. Pago e cobro dos inquilinos.
É óbvio, nos meus contratos está escrito que os inquilinos serão responsáveis pelo pagamento do IPTU. Isso não quer dizer que eu vou pegar o IPTU e dar na mão deles. Ai, Anderson, mas é tão mais fácil que o inquilino pague o IPTU. O imóvel é seu, o patrimônio é seu, a gestão é sua. Ai, Anderson, mas como que eu vou pagar isso? Débito automático. Tá tudo lá na conta. Débito automático. Todo mês cai as parcelinhas. Todo mês caem as parcelinhas e todo mês caem os aluguéis junto com o IPTU do inquilino. Olha que maravilha. O sistema já cobra. Tá lá. O sistema bancário recebe o valor do aluguel, do IPTU, repassa para minha conta já está com débito automático com a data correta para receber primeiro do inquilino e pagar depois o tributo para a prefeitura. Simples, automático. Não faço nada. Tá lá. Olha que simples. Olha que dor de cabeça. Eu ter que assumir o pagamento do IPTU. Tá simples. Você precisa só de clareza no processo. E é um processo tão simples. E isso resolve todos os seus problemas. Anderson, como escrever uma cláusula eficiente sobre o IPTU no contrato? Olha, eu vou falar uma aqui, você escreve. É muito difícil. Eu vou falar, olha, presta atenção e pega a caneta, anota. Brincadeira, só voltar esse vídeo e olhar. O inquilino será responsável pelo pagamento integral do IPTU, referente ao período de locação, devendo quitar os valores conforme as datas estabelecidas pela legislação municipal, junto ao pagamento dos aluguéis. Olha que simples. Anderson, mas fazer uma cláusula é tão simples, é só escrever tudo assim? Só colocar essa cláusula linda, bonita. Aí você configura o seu débito automático. Eu configuro normalmente 10 dias depois do dia que eu vou receber. Dá para mudar aqui na prefeitura. Não sei se na cidade que você está também dê para mudar o vencimento. Seria bom mudar. Mas se não for, você paga primeiro e recebe depois. E aí cai lá no boleto, cai tanto o valor do aluguel quanto o valor do IPTU. Pronto. Assim eu me garanto. Anderson, que garantia que você quer? Eu quero a garantia de que no fim do ano eu não vou descobrir que tem uma dívida ativa no meu CPF porque o inquilino esqueceu de pagar o IPTU. Mas pago todos os aluguéis. Tem que ficar de olho se ele pagou ou não o carnê. Isso sim dá trabalho. Isso é retrabalho. Tem que ficar todo mês entrando no site da prefeitura para ver se o inquilino pagou. Olha, pega para você, faça você mesmo. Tantas prefeituras por aí, você não precisa nem pegar o boleto físico. Pela internet você tira as parcelas. Paga mês a mês, se você quer ter certeza e pagar mês a mês, pague mês a mês. Ou já deixa no débito automático, você vai ter que pagar de qualquer jeito, o imóvel é seu. De qualquer forma, você tem que pagar esse IPTU, o inquilino pagando ou não pagando. Deixa logo em débito automático, tire isso da frente. Na gestão estruturada, você precisa trabalhar naquilo que são tarefas que realmente vão te dar resultado. Isso é retrabalho. Deixa isso para processo automatizado. Você não precisa se preocupar com isso. Se preocupe com o que é importante para aumentar os seus resultados. É isso. Quais ações práticas podem ser tomadas hoje para evitar conflitos sobre IPTU? Bem, eu já dei várias aqui. Revisar os contratos atuais, incluir cláusulas claras, cadastrar o IPTU no débito automático e cobrar do inquilino junto com o aluguel. Recomendação minha, não quer dizer que seja o certo, é o que está dando certo comigo nas gestões dos imóveis que eu administro. E
nunca deu erro. Sempre foi muito bom. Recomendo que se faça isso. E aí você vai conseguir o quê? Corrigir esse grande mal-estar. Agora, o que eu quero que você entenda, que lidar com o IPTU pode parecer ser alguma coisa pequena, muito pequena. Mas vocês viram em quantos pontos nós tocamos aqui? Vocês viram a dor de cabeça do João de não ter uma cláusula clara. Aliás, de não ter uma cláusula. Na dele nem tinha cláusula. Era no contrato antigo que eu recebi da herança que a cláusula era torta. Mas não tinha. Ele ficou pastando com aquele contrato. Teve que ficar, olha a dor de cabeça. E foi um inquilino que era tão bom, segundo o João, mas quando deu esse piripaque do IPTU que ele queria de volta, o IPTU que ele pagou, olha, a dor de cabeça foi tão grande até o fim do contrato por uma besteira de não estar escrito no contrato. Parece uma coisa pequena, mas isso evidencia que os grandes conflitos eles surgem de contratos mal feitos, cláusulas que não são tão claras, de combinados nunca feitos, mas que constam lá no contrato. São detalhes muito importantes entre você e o seu inquilino, que devem estar de forma clara, as regras claras no contrato. Então eu recomendo fortemente, se você nunca parou para ler, ou se você leu há muitos anos atrás, pegue o seu contrato de locação e leia. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Anderson, para que tudo isso? Porque você precisa ter certeza do que está lá, certeza do que falta e um bom motivo para correr atrás. Anderson, o que você fez com seus contratos que você pegou nessa gestão? Aditei todos os contratos, procurei todos os inquilinos e aditei todos eles. O que é aditar? Isso é tema para uma outra aula. Mas é simples, se você tem um contrato correndo, você pode mudar as regras no meio do jogo, desde que o inquilino concorde. Foi simples, eu dei um benefício para o inquilino e ele quis aditar o contrato. E aí, aditando o contrato, eu arrumei todas as cláusulas que estavam incoerentes, duplicadas, todas as cláusulas que não estavam claras, resolvi todos os problemas. Ai, Anderson, você enganou o inquilino? Não. Sentei com ele na minha frente, disse para ele o benefício que eu ia dar para ele e que eu ia colocar nesse aditivo e falei que aproveitando isso, que eu queria deixar de forma clara todos os combinados que tinham sido feitos de boca e que não estavam no contrato, ou se estavam de uma forma nada clara. Era um combinado que já tinha sido feito com meu pai lá atrás. Era só colocar no papel, deixar claro, deixar simples. Foi isso que eu fiz. Aditei os contratos. Isso resolveu. Não tive dor de cabeça? Tive. Alguns inquilinos eu tive dor de cabeça. Alguns não quiseram aditar o contrato. E eu tive dor de cabeça com eles. Exatamente porque peguei um contrato de um administrador que os contratos deles não tinham cláusulas claras. Às vezes tem profissionais que são novos na área, precisam profissionalizar ainda, não conhecem. Mas se você está aqui e me acompanhou até agora assistindo o vídeo, eu tenho certeza absoluta que você tem essa vontade. Você tem a vontade de aprender, você tem a vontade de querer ir a mais, ir além. Você quer profissionalizar a sua locação, a sua gestão. Já pensou você conseguir
profissionalizar a sua gestão de imóveis e ter o controle de todos os seus imóveis, vai ser maravilhoso, porque é o que eu vivo hoje, é muito tranquilo. Eu administro os imóveis de casa tranquilamente, de uma forma profissional, mas tranquila, investindo tempo só naquilo que realmente me traz resultados. Se você ainda ficou com qualquer dúvida, eu te convido, pode colocar aqui nos comentários. Tem uma outra sugestão de como fazer? Coloque aqui para que os colegas também possam ver o que você está fazendo. E se você chegou até aqui e viu que tem valor e conhece algum proprietário que precisa ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, manda o link para ele, você vai estar ajudando ele. Ele pode também aprender assim como você aprendeu. Vamos ajudar e vamos fazer uma corrente de proprietários, profissionalizando a sua gestão de imóveis. Isso é importante para todos nós. O mercado fica mais profissional, a gestão fica mais simples e as locações serão muito mais tranquilas. Agora que você entendeu como lidar com o IPTU de uma forma estratégica e legal, chegou a hora de você aplicar na prática e profissionalizar a gestão dos seus imóveis. Um contrato bem estruturado, ele pode trazer para você tranquilidade, além de simplificar a sua rotina. Lembre-se, o seu imóvel bem administrado, além de ser uma fonte de renda, pode ser uma ferramenta poderosa de segurança e liberdade. Seu imóvel, sua gestão.